ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, muito boa tarde para todo mundo, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também na Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelo Instagram e pelo Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ouça os nossos podcasts, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. O número de WhatsApp à disposição é o 973350038. De novo, 973350038. E também interaja pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram. Eu apresento agora os nossos convidados, os participantes de hoje, com a gente a Jandaracy Araújo, professora, empresária, subsecretária de Empreendedorismo, Pequenas e Médias Empresas do Estado de São Paulo. Também diretora executiva do Banco do Povo. Seja bem-vinda, secretária Jandaracy. Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Agradeço mais uma vez o convite de estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre as ações que estamos tomando para atender os microempreendedores e também falar um pouquinho sobre os desafios que todos estamos vivendo nesse período de pandemia, né? Muito obrigado pela presença, é um prazer revê-la. Também com a gente a professora de Direito, Ana Carla Bliacheriene, ela é advogada, coordenadora do grupo de pesquisa Smart Cities BR, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Seja bem-vinda, professora Ana Carla. Muito obrigada, Mauro. Prazer grande estar aqui com todos. E um bom dia aí, uma boa tarde já para todos os ouvintes. Legal, muito bom revê-la também. E com a gente o professor Luciano Vieira de Araújo, doutor em Bioinformática, ele vai dizer o que é isso, coordenador do grupo de pesquisa Cidades Inteligentes da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Professor Luciano, bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Uma boa tarde a todos. É um prazer enorme poder participar desse programa, né? Acho que vai ser uma oportunidade interessante da gente conversar sobre todos esses desafios, EAD, empreendedorismo, né? Uma oportunidade grande. Obrigado. Sim, então vamos aqui ao nosso primeiro tema para ajudar a esclarecer a opinião pública e tornar aqui o nosso público informado sobre tudo que está acontecendo. Vamos lá, nosso primeiro tema. Em meio à queda de braço com estados e municípios que defendem o isolamento social como medida de combate à pandemia de Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro incluiu academias e salões de beleza na lista de atividades essenciais que podem funcionar durante a quarentena. O decreto foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial ontem à tarde, data em que o país ultrapassou os 170 mil casos e se aproxima de 12 mil mortes causadas pelo coronavírus. Secretária Jandaracy, já temos notícias de que 8 estados se posicionaram contra essa inclusão na lista dos serviços essenciais, das atividades de salão de beleza, barbearia, academia, enfim. São Paulo não se pronunciou ainda. Vai haver alguma manifestação do governador? Sim, hoje na coletiva o governador provavelmente vai colocar a posição do Estado de São Paulo, mas como cidadã e uma pessoa que está acompanhando de perto, está envolvida diretamente na crise, a minha pergunta é: nós estamos falando do distanciamento social, da necessidade do distanciamento, e quem frequenta a academia, eu sou uma frequentadora de academia, sabe que isso é praticamente impossível, assim como a higienização correta de todos os equipamentos para usar. A mesma coisa acontece com o salão de beleza e barbearias. Então, o cidadão ele tem que refletir o quanto ele quer se expor ao risco também, até onde vale a pena. Né? Como é que a gente vai lidar com isso? Os hospitais estão praticamente com 100% da capacidade de receber. Isso não é só em São Paulo. Né? E pensando que São Paulo é o estado com o maior número de leitos do Brasil, um dos maiores números de leitos do Brasil, como é que a gente vai controlar o número de mortes? Como é que a gente vai diminuir o número de mortes? Diminuir essa curva ascendente? Não existe um tratamento claro para o Covid. Não existe vacina para o Covid. Eu não consigo imaginar, e aí eu sou uma pessoa especializada na área, que atua na área de finanças, eu não consigo imaginar nenhuma economia sem pessoas. Não existe negócio sem pessoas. Não vão existir academias, a gente tem aí dados
públicos, né, que os países que retomaram, como a própria China, estão vivendo uma segunda onda de surto. Então, é muito complexo uma decisão dessa, em que, e eu vimos ontem também a surpresa do ministro da Saúde. Então, é uma decisão que efetivamente não corrobora com nada técnico, não tem nenhum fundamento técnico e nada que defina como isso deve ser feito. O ministro disse que não sabia, ele foi pego ali no contrapé com essa informação. A senhora acha que deveria ter passado por ele deveria ter sido consultado, e se tivesse, ele teria apoiado, a senhora acha? Bom, eu acredito que, como médico, e esse tem sido a fala dele, né, desde que assumiu, ele é a favor do isolamento e do distanciamento. Como médico, eu acho que ele apoiar uma medida que diminui isso seria um contrassenso, até em relação ao histórico dele como profissional da saúde, que antes de ministro ele é um profissional da saúde. Então, é estranho, né? Veja que nem o ministro foi consultado, né? Que deveria ser consultado, porque a gente está falando de uma questão de saúde, não é nenhuma questão econômica apenas. Não foi sequer consultado sobre essa medida, o impacto, ou qual seria, vai ter algum protocolo? Qual o protocolo para poder abrir? Como vai ser? Vai ser número reduzido de pessoas? Então, simplesmente foi uma deliberação sem nenhuma estruturação, né? Para que isso ocorra na ponta de uma forma até segura, não só para os donos de academia, proprietários de academia, salão de beleza, mas também para o cidadão que vai frequentar. Professora Ana Carla, tudo isso que a gente está vivendo acabou ganhou ares políticos, ganhou ares ideológicos, e eu tenho feito a seguinte pergunta para todos que passam por aqui, especialistas, médicos, advogados, enfim. Qual é o ponto de equilíbrio entre preservar a saúde das pessoas, preservar a vida e proteger a economia? É possível ter esse ponto de equilíbrio ou é uma coisa e outra? Qual o seu entendimento? O meu entendimento, Mauro, é que isso é uma falsa dicotomia. Não existe dicotomia entre economia e liberdades, economia e saúde das pessoas. Isso é uma falsa dicotomia. As pessoas precisam, a economia, ela é meio, ela não é fim. Para que ela existe? Para dar melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, no centro do Estado, no centro de qualquer política pública e no centro da economia está o ser humano, um ser humano que tem de estar bem, que tem de estar íntegro. Para ele estar íntegro, ele precisa ter saúde. E, além de ter saúde, ele precisa ter dignidade, que aí vem com outros elementos que a economia, efetivamente, girando bem, paga por isso, que é boa moradia, boa escola, bom salário, boa infraestrutura. Então, a economia é essencial para que isso funcione, mas não existe dicotomia, né? Essa ideia entre que os estados estão constrangendo as liberdades individuais, veja bem, toda a teoria das liberdades ela vem da teoria dos direitos humanos. E uma base dos direitos humanos é que eles não são disponíveis, eles não estão à venda, nem são negociáveis. Eu não posso abrir mão dos meus direitos humanos. É nesse sentido que o Estado chega para garantir os direitos da coletividade. O Brasil é um país continental. Eu acho um tanto quanto inadequado a gente comparar dados do Brasil com dados de países europeus menores, porque tem um contingente populacional menor dentro de uma outra situação. Por ser um país continental, eu entendo que cada estado, cada região deva analisar a sua situação. Eu vou me referir especificamente agora à cidade de São Paulo. Nós vivemos numa metrópole, um grande conglomerado urbano, em que o distanciamento é muito dificultado pelos meios de transporte, pelas atividades da economia. Então, quando a gente pensa em pacto federativo, né, o governo federal em determinados temas, dando as grandes diretrizes, os governos estaduais e municipais fazendo a diretriz local e regional, o Supremo ele abriu a jurisprudência dele de uma forma que ele nunca tinha agora no caso do Covid, permitindo que os governos e os prefeitos tivessem mais autonomia. Se você for olhar a jurisprudência clássica nesse tema, não seria esse o direcionamento do Supremo. Mas acho que ele acertou, porque o gestor que está na ponta, ele sabe qual que é o potencial que ele tem de atendimento às pessoas, ele sabe qual que é a possibilidade que ele tem de garantir a vida. E nesse sentido, eu acho que governadores e prefeitos devem analisar a sua realidade. Se na sua realidade a academia e salões de beleza não geram
uma dificuldade de atendimento dentro do serviço de saúde e o cidadão quer se submeter a esse risco porque acha que para custo-benefício ele vai se sentir melhor, ok. Em ambientes em que o sistema público de saúde não pode arcar com essa grande demanda de pessoas, é prudente que o gestor realmente pense 2 vezes antes de seguir a recomendação. Luciano, seu entendimento sobre essa questão, sobre economia e preservação da vida, a ponto de equilíbrio entre as duas coisas, ou é um lado ou o outro? Não, eu acho que na vida a gente vai viver esse balanço, né? Numa busca por um equilíbrio. Nem sempre o equilíbrio ele é automático, né? Ele é um processo, ele vai balançar um pouco de um lado para o outro, mas os parâmetros têm mudado. Então, o que a gente está vivendo é uma falta de modelo. A gente não tem um modelo a seguir. Os modelos estão sendo construídos. Então, você tem uma experiência, começa na China, o que acontece na China, mas é um regime completamente diferente do nosso. Aí você vê algumas coisas acontecendo na Europa, países com a condição muito melhor, condição financeira, capacidade de apoiar o cidadão e etc. E eles também estão com dificuldades porque é uma realidade que ainda não foi experimentada. Então, nós temos resultados de pouquíssimos meses. Nós temos experimentos aí, dezembro, novembro para cá, que a gente começa a ver os resultados, né? Então, essa questão da economia, se a gente volta e olha o que aconteceu no passado, pós-guerra e etc., havia uma liderança para chamar para um acordo, para propor algo que auxiliasse a população. Então, a ideia é que a gente precisa começar a caminhar nesse modelo. Nós já sabemos que não tem um tratamento, o hospital está lotado, a contaminação é muito grande, ela é invisível, a pessoa assintomática é a que mais transmite, o vírus tem uma característica, né? Eu trabalhei com o HIV, né? Então tem algumas características aí do vírus, que é um retrovírus aí, no caso. É um vírus difícil de lidar com ele e o desafio agora é que o único tratamento que tem é você evitar essa contaminação, né? E colocando em risco pessoas. Uma pessoa contaminada gera um problema emocional, gera a questão também financeira, pode, de repente, afastar os futuros clientes. Então, a gente está no momento de buscar alternativas. Como a professora Ana Carla colocou, de repente, em algum lugar é possível uma pessoa cortar o cabelo ao ar livre, com máscaras e etc. Em outro, é praticamente inviável alguma coisa. Então, nós estamos nesse desafio. E eu acho que a vida aí, ela conduz um rumo e a economia vai se adaptando. Acho que o momento do isolamento é para isso. Ter tempo de se preparar, tempo de avaliar, medir os riscos e a gente cuidar das pessoas e da própria saúde. Então, não vejo essa dicotomia. Eu acho que a vida ela conduz o processo que gera a economia. Muito bem. Você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê pelas imagens nas redes sociais e a interação está aberta. O 973350038 para suas perguntas para os nossos convidados de hoje e também você pode fazer uso, claro, das redes sociais. O tema seguinte aqui da nossa discussão, do nosso debate, da nossa análise, é o seguinte. Em reunião do Ministério da Economia na semana passada, o ministro Paulo Guedes cobrou ações para fazer com que o dinheiro injetado pelo governo na economia chegue às micro e pequenas empresas que hoje têm contado mais com os apoios estaduais. Em São Paulo, o Banco do Povo já aprovou milhares de solicitações de empréstimo, mas muitas outras tiveram que ser recusadas devido ao preenchimento incompleto das informações das empresas. Secretária Jandaracy, nós estamos falando do PRONAMP, não é isso? Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pequeno Porte, e pela proposta do PRONAMP, a União quer transferir quase 16 bilhões para as empresas do Fundo Garantidor de Operações. E como é que está isso? Como é que está o acesso a isso por meio do Banco do Povo aqui em São Paulo? Quais são as empresas que podem pedir esses empréstimos? Tá, primeiro ponto eu preciso de fazer uma separação aí. Bom,
O PRONAMP é um programa do governo federal que vai ser operado através da Caixa Econômica Federal e tem também uma participação de alguns bancos privados, onde vão usar o FAMP, que é um fundo que é em parceria com o SEBRAE, um fundo garantidor em parceria com o SEBRAE. O Banco do Povo, ele é um programa exclusivo do Estado de São Paulo, é um programa de microcrédito, e ele atende única e exclusivamente o Estado de São Paulo. O fundo do Banco do Povo, os valores que a gente disponibiliza, ele é único e exclusivamente do Estado de São Paulo. Então, a gente não recebe nenhum aporte federal para o Banco do Povo. Qual é o valor, secretário? Oi? Qual é o valor disponível para os empréstimos? Foi disponibilizado, através do Banco do Povo, 150 milhões. 100 milhões o governo do Estado aportou e 50 milhões o SEBRAE aportou. Nós já liberamos, do início da operação da pandemia para cá, 50 milhões e 170, né? Mais de 50 milhões de reais já foi disponibilizado para mais de 5 mil empresários. Como ele tem uma abrangência menor, então os números parecem poucos, mas quando a gente fala de microcrédito, o valor é significativo, né, dentro da operação. Isso a gente está falando do final de março até agora. Então, foram liberados mais de 50 milhões e estamos acelerando muito esse processo de liberação. E, efetivamente, têm sido dois pontos críticos, né? Infelizmente, a gente não faz a operação de crédito para quem é negativado ou para quem tem uma pendência com o Estado. Então, de todas as empresas solicitantes, 50% ela tem seu crédito negado por questão de restrição de cadastro. Então, a gente tem esse cenário também. As empresas, elas já vinham no histórico, não muito favorável, caminhando de recessões, e 50% dos solicitantes, eles acabam não tendo acesso, basicamente por restrições. Ou ele tem alguma dívida com o Estado, ou ele está com algum apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Em relação ao que está acontecendo no âmbito federal, efetivamente, os bancos tradicionais, eles não estão concedendo crédito para microempresários. Essa é a cobrança do ministro, porque eles foram tomadas uma série de ações via Banco Central, não só a questão da garantia, que é recente, que foi uma parceria com o SEBRAE recente, não só essa questão da garantia, mas foram tomadas várias, diminuiu o compulsório, diminuiu a exigência de algumas certidões, mas, efetivamente, por uma questão até de liquidez e risco, os bancos privados, eles não estão fazendo essa operação como deveria ser. O que eles estão fazendo? Prorrogando financiamento, né, renegociando dívidas, mas emprestar de verdade, isso tem acontecido muito pouco. Quais são as empresas que podem, claro, tirando essas que estão negativadas, que têm algum tipo de restrição de cadastro, aquelas que podem pedir o empréstimo, e quais são as condições? Existe um prazo inicial para o pagamento Sim. das parcelas, taxa de juros? Bom, o Estado de São Paulo ele tem duas políticas que atendem muito empresários de todos os portes. O Banco do Povo ele vai desde o empreendedor informal até o empreendedor formal, ou seja, um empreendedor que ainda não tem CNPJ. Eu vou dar um exemplo. A pessoa que vendia milho na rua, ela pode comprovar que exercia essa atividade, ela pode solicitar até R$3.000 sem precisar de avalista. Basta ela apresentar todos os dados dela, documentação, comprovante de endereço, ela consegue acessar até R$3.000 sem isso. As demais empresas podem solicitar até R$50.000, isso nas linhas normais, desde que ela tenha feito curso no SEBRAE, um certificado do SEBRAE, ela pode solicitar até R$50.000, e na linha emergencial ela pode solicitar até R$20.000, com um prazo de pagamento de até 36 vezes, uma carência de até 90 dias, e a taxa, que é a grande diferencial do Banco do Povo, ela é de 0,35%. Quem precisa de valores maiores que 50 mil, a gente recomenda que acesse a Desenvolve SP, que também é um banco de fomento do Estado, que empresta até R$2 milhões. Então, essas são as ações do Estado de São Paulo para ajudar o empresário nesse momento de crise. E esse dinheiro pode ser usado como pelas empresas? Claro que o Estado não vai fiscalizar esse tipo de situação, mas é para capital de giro? É para capital de giro.
para capital de giro, acredite, tem muita gente empreendendo nesse momento também, para capital de giro, ou seja, para pagar folha de funcionário, pagar o aluguel do estabelecimento, pagar a luz, internet, as despesas, os custos fixos que o estabelecimento tem, além de folha, ele pode solicitar o crédito também para isso. Muito bem, gente. Vamos seguir aqui para mais um tema. Muitas escolas ainda estão se adaptando à nova realidade de ensinar à distância como medida contra a propagação da Covid-19. De uma hora para outra, as aulas presenciais foram substituídas pelo EAD, o ensino à distância, e os desafios dessa transição são imensos. Para os alunos com acesso à internet, o grande desafio é aprender a gerenciar o tempo em casa e ter disciplina para estudar. Para os professores, aprender a adaptar as aulas para o virtual também não é fácil, ainda mais sem prévio treinamento pedagógico e tecnológico. Ana Carla, professora Ana Carla, como é que está sendo aí a sua transição das aulas presenciais para as aulas remotas? Aliás, inicialmente, qual a diferença entre aula remota e ensino à distância? Esse é um conceito bem interessante, Mauro, que às vezes as pessoas não apreendem isso, né? Então, você ter uma aula à distância não necessariamente quer dizer que o ensino é à distância. As novas tecnologias, elas permitem hoje que o aluno acesse vários conhecimentos de várias formas. Então, eu posso ter um curso presencial, normal, programado, como uma aula normal que todos nós tínhamos, e, de repente, dentro dessa atividade, eu ter uma das aulas à distância, que pode ser um convidado, pode ser o próprio professor, pode ser algum elemento novo que eu traga para aquele curso que foi pensado presencialmente. O ensino à distância é uma outra modalidade de ensino, que ela é pensada tendo como base um elemento autoinstrucional do aluno. O centro do ensino à distância é o elemento autoinstrucional do aluno. O fato de você ter um ensino presencial, você tem ali na figura do professor o centro, né, com a colaboração do aluno, com o entendimento da sua realidade, o entendimento da realidade cultural local e etc. Mas no EAD, né, o ensino à distância, o ensino mediado por tecnologias à distância, toda a metodologia ela é focada de uma forma que o aluno vá construindo o conhecimento e o professor sendo o guia dessa construção. Então, as avaliações são feitas de uma forma diferenciada, o tipo de conteúdo ele é mais reduzido. Uma aula presencial, você consegue ficar 50 minutos ali na sala de aula com o professor. Num EAD, 50 minutos de vídeo é um tiro metodológico. Não existe curso de EAD bem programado com 50 minutos de vídeo um professor falando. Então, a metodologia, quando a gente pensa, programa um curso presencial, ela é diferente de um curso EAD. E aí entrariam as chamadas metodologias ativas de ensino, que cada vez estão se aproximando mais da aula presencial, do ensino presencial, como resolução de problemas, sala de aula invertida, em que o aluno primeiro acessa o conteúdo e depois ele vem para a sala de aula para discutir a aplicação. Isso está sendo trazido para o ensino presencial, mas isso é muito próprio do ensino EAD. E este momento de necessidade de levar até o aluno o conteúdo daquilo que seria dado em sala de aula, porém sem sala de aula, porque está todo mundo em isolamento social. Como é que é este desafio de mudar tudo de uma hora para outra e ter que se adaptar? Muitas vezes não tem uma boa internet, não tem um bom equipamento. A questão não só pedagógica, mas se adaptar à linguagem de falar virtualmente, né? Falar para uma câmera e não falar para uma sala onde estão pessoas. Como é que é tudo isso? Nem todo professor ele tem essa habilidade para lidar com o equipamento. Tem professores que quando chegam na frente de uma câmera ou de um celular, eles travam, eles não conseguem falar com a máquina, eles precisam da interação humana para que eles possam dar aquela aula que ele sempre deu. Isso é um elemento psicológico bastante relatado na literatura que fala do EAD, tanto é que se separa a figura do professor conteudista do professor que dará aula, porque tem professores do EAD que ele não consegue chegar na frente da câmera e dar uma aula. Então, imagina o sofrimento de um docente desse agora, em que a única opção dele de chegar até o aluno é
pelo equipamento. Mas, quando a gente pensa nessa preparação, a Universidade de São Paulo, por ser uma universidade pública e por ter ampliado nos últimos anos um sistema de inclusão social, hoje em dia nós, como professores, o Luciano também está sentindo isso, a gente tem 2 tipos de dificuldades dos alunos. Vamos pensar no lado do aluno. A gente tem aquele aluno que veio do ensino público, que veio de classes sociais menos favorecidas, que entraram na universidade por algum tipo de programa de inserção e de inclusão na universidade, que ele continua com os mesmos problemas que ele tinha antes. Ele vive na periferia, às vezes ele não tem o celular, às vezes ele não tem o acesso à internet, vive num cômodo dentro de uma casa, não tem o ambiente adequado para assistir aula. Então, quando eu fui pensar o meu curso, eu pensei nesse aluno, eu não pensei só no aluno que veio da classe média de boas escolas e que entrar na Universidade de São Paulo. Falei, como é que eu faço para chegar nesse aluno? E a gente chegou, né, fizemos dentro do nosso curso de gestão de políticas públicas, a gente fez uma enquete junto com o centro acadêmico, com os alunos, e a gente descobriu que havia alunos que não tinham nenhum tipo de equipamento para acessar a aula. O destino desses alunos seria não concluir esse semestre, trancar o semestre e atrasar mais a sua formação. Então, houve um projeto, pessoas se envolveram, houve doações de máquinas, a gente fez essas máquinas chegarem a esses alunos da periferia e eles começaram a assistir a aula, mas aí outros tinham outro tipo de problema. Professora, eu não tenho dinheiro para pagar o pacote. Estamos com algum problema com a conexão da professora Ana Carla. Luciano, você quer seguir enquanto a gente tenta ajustar ali? Sim. Vamos ver. A professora Ana Carla estava comentando da dificuldade do aluno, né? Então, algumas dificuldades, por exemplo, com o pacote de internet. A gente sabe que a internet no Brasil ela é bastante limitada. Nós estamos em São Paulo, que tem aí um recurso de infraestrutura muito, muito bom, mas mesmo assim aquém do que existe em outros países do mundo, né? Mas quando a gente vai para o Brasil afora, ou mesmo pelo interior do estado, essa realidade muda. Então, assistir horas de aula usando o celular com um pacote de dados limitado é um problema seríssimo, né? E fora toda essa questão de ter o equipamento utilizado de uma forma extremada, vamos dizer assim, né? Então, você usava menos o seu equipamento, agora você usa o seu equipamento por horas, necessitando uma internet que, em alguns casos, a banda é compartilhada com outros usuários e tudo mais. Então, não é um processo simples para o aluno. E para o professor também. O professor vive essa mesma desafio de adaptação, né? Porque ele tinha... muitos deles já não contavam mais com aí um notebook, um desktop, usando só o celular, e combinar todas essas questões para adaptar a sua aula não é fácil, né? Alguns, inclusive, davam aulas em várias escolas. Então, você imagina um professor que dava aula de manhã numa escola, à tarde na outra, e ele tem, então, que adaptar todo esse conteúdo e ficar ativo nesse processo e num momento de isolamento, né? Então, a casa não está liberada. É uma nova realidade, é um novo modelo. O que as pessoas estão tentando é fazer essa adaptação, né? A secretária falou aí das regras de liberação de empréstimos. São regras que foram pensadas no momento, que agora começam a ser questionadas. A mesma questão nós estamos vivendo em sala de aula. Tem uns modelos que foram criados em um momento e agora a gente tem um outro cenário. Como adaptar a aula de maneira rápida, manter a atenção, superar as questões tecnológicas, compartilhar recursos. Então, são desafios aí que a gente tem experimentado. Sim, secretária Jandaracy, a professora já voltou, mas ela está se ajeitando lá. Vamos seguir aqui. O Estado precisa estender a mão nesse momento, nesse aspecto. O Estado, que eu digo Estado amplo, né? Para as pessoas com problemas de acesso à tecnologia, de acesso à internet. Como é que a gente lida com isso? Esse eu acho que esse é o grande desafio, né? A questão da inclusão digital. Nós temos um mapa, um cenário de desigualdade absurdo, e isso é um dado do Brasil, não é uma coisa que ele só se acentuou com a pandemia,
esse percentual de desigualdade, esse número da desigualdade, ele se acentua agora com a questão da pandemia, mas como resolver em curto prazo essa questão da inclusão digital, que é o que a gente está falando. A gente só vai poder discutir isso quando a gente tiver um plano, efetivamente, de minimizar as desigualdades. Como eu faço, por exemplo, com os alunos de Heliópolis, como eu faço com os alunos de Paraisópolis, para incluir toda essa população digitalmente, para ele poder retornar aos estudos e poder participar, né, efetivamente dos cursos. Então, esse é um ponto... A sua imagem fechou, secretária. Sua câmera fechou. Algum problema também com a conexão? Tá vendo? É o grande desafio para a gente aqui também, né, professora Ana Carla? A gente dentro de uma sala de videoconferência, fazendo um programa de rádio, que é uma situação também que a gente não imaginava que ia acontecer. É essa forma que a gente encontrou para poder se adaptar. A dinâmica desse programa é dentro de um estúdio de rádio, com todos ali numa bancada, tete a tete, enfim, interagindo, e a gente transportou para essa situação. Mas, professora, a sua conexão tinha caído, e a gente falava justamente sobre essas dificuldades relacionadas à internet no Brasil, mas pode concluir. Eu tô agora na conexão do celular e estou fazendo de novo pelo computador, que eu acho que a do computador fica mais estável, mas eu vou falando pela do celular enquanto vocês me incluem pela do computador. E a gente encontrou todos esses desafios, a gente fez um mapeamento e encontrou todos esses desafios, então a gente pensou no aluno. Metodologicamente, quando começou a se pensar como apresentar o curso aos alunos, imediatamente a gente viu que não era aconselhável ter atividades síncronas, que são aquelas feitas online, em que há um contato virtual, porém pessoal, entre o professor e o aluno. Por quê? Porque a gente, se fizesse aulas nesse sentido, a gente automaticamente estaria excluindo todos os alunos que não tinham condição de ter esse contato online por problemas de ordem de equipamento, ou por acesso à internet, ou por questões familiares, um ambiente para ter essa aula. Então, no meu caso em especial, e muitos colegas fizeram isso, a gente optou pelo assíncrono. Ou seja, você grava o conteúdo, você coloca esse conteúdo dentro da plataforma da universidade, que é o Moodle, e aí você encontra alguns espaços de encontro síncrono, em que o aluno pode falar. Perde a pessoalidade, mas de alguma forma você ganha em inclusão. Quando as coisas são feitas assim às pressas, a gente não tem como contornar os riscos na proporção do que a gente gostaria. Como a gente não consegue, para minimizar esses riscos, então, no meu caso, eu optei pelos encontros gravados, assíncronos, com datas marcadas para encontros síncronos para aqueles que pudessem, não para dar conteúdo, mas para tirar dúvida, para ajudar no estudo. Essa foi a opção que nós adotamos, dentre as várias possíveis. Pessoal, eu vou ler a próxima nota aqui para a nossa análise. Enquanto isso, professora Ana Carla, eu só queria te pedir uma gentileza. O seu celular está na vertical. Deixa ele na horizontal, ativa aquela forma de... Isso, muito bom. Enquanto isso, eu vou lendo aqui a próxima nota para a gente fazer a análise em seguida. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior revela o cenário de como a educação vem se transformando a partir da pandemia. Um dos dados divulgados mostra que 22% delas optaram por suspender as aulas e só 78% das instituições estão com aulas virtuais. Segundo a pesquisa, mesmo entre essas, 61% fazem as aulas apenas ao vivo, 28% utilizam o formato gravado e ao vivo e 11% utilizam exclusivamente o formato gravado. Luciano, o que é que determina a forma de dar a aula ao vivo, gravado, ou ao vivo e gravado? Como é que isso se define? E aqui a nota diz apenas... Um dos dados divulgados mostra que 22% delas optaram por suspender as aulas nas universidades e só 78% das instituições estão com aulas virtuais. Não entendi esse só 78%. É um número expressivo. Sim, sim. Bom, essa decisão, num outro momento, seria baseado no seu público, aquilo que você quer atingir e etc. Né? Então, para você criar toda uma metodologia de ensino
Agora, a situação é diferente. Então, o que a gente nota? Algumas escolas suspenderam as aulas e anteciparam férias porque eles não tinham uma condição de infraestrutura, tanto da escola, quanto do professor e do aluno. Então, eles buscaram esse tempo de preparação para encontrar a fórmula, o formato, né? A gente vem acompanhando o que tem acontecido aí nas escolas. O primeiro momento, algumas escolas, principalmente escolas particulares, montaram um mini estúdio em cada sala de aula, porque aí o professor ministraria a sua aula no horário normal. E, num segundo momento, já ficou inviável que esse professor se deslocasse para esse local. Então, ele foi para a sua casa. Então, ele teve que preparar a sua infraestrutura em casa, né? Isso da perspectiva do professor. Da perspectiva do aluno, algumas escolas também começaram a ver a realidade. Tem aluno que tem toda uma condição de ficar dedicado, conectado durante o período das aulas, seja das 8 ao meio-dia, ou que horário for. Outras não permitem isso. Então, os modelos começam a ser adaptados. Então, essa escolha é acesso, tanto acesso à tecnologia do lado do professor, quanto também do lado do aluno, né? A possibilidade, por exemplo, de dar uma aula ao vivo e essa aula ficar gravada para ser assistida depois, isso é um paliativo que auxilia bastante, porque quem naquele momento não conseguiu assistir a aula, ele vai ter uma oportunidade, claro, com menor interação, ele não vai poder tirar aquela dúvida que ficou, a menos de outro recurso que uma plataforma ofereça, como um chat, um bate-papo, mas é uma alternativa. Então, essa escolha é baseada no recurso que tem. Então, o que eu vi até agora das escolas é isso. Anteciparam algumas as férias e outras tentaram porque viram que era viável. E o próximo mês, por exemplo, isso vai trazer novo resultado. O que funcionou ou não funcionou. A gente viu os professores estressados, tentando adaptar, porque pense o seguinte, toda aula ela é preparada. Então, para você preparar um conjunto de aula para a semana toda, e professores que dão aula em várias escolas, ele não tinha tempo, né? Porque ele passa o dia inteiro mais em casa e etc. Então, foi dada essa folga. Quem tinha uma realidade de ensino à distância, mesmo que parcial, teve mais velocidade de adaptação. Então, esse é o caminho, mas é um número muito expressivo, 78% continuaram. Então, eles vão ter essa expectativa, esse resultado, o que deu certo, o que não deu certo. Secretária Jandaracy, tem um outro ponto nesse debate. Parece que a ideologia também está aí nessa discussão. Tem uma corrente que diz que não vamos levar aulas virtuais, aulas online, aulas remotas para os alunos, porque tem aqueles que não terão condições, porque não tem internet, porque não tem computador, enfim, que esses vão ficar para trás em relação aos que têm essa possibilidade. E o outro lado, a outra corrente, fala, não, nós vamos tentar fazer realmente por todos a mesma coisa, para dar a oportunidade a todos. Como é que a senhora avalia? Está fechado seu microfone, secretário. Secretária, seu microfone fechado. Sim. De novo, a gente passa aqui por um cenário de decisões difíceis a serem tomadas. Como eu falei anteriormente, eu estava explicando anteriormente, nós temos um cenário de desigualdade bem significativo no Brasil. Quem leu, isso não é uma novidade, né? Quem acompanha, quem leu o relatório da Oxfam, que foi divulgado ano passado, tem um pouco de noção de que nível de desigualdade a gente está falando. O Brasil é extremamente desigual. A nossa sociedade é extremamente desigual. Muitas crianças estudam em escola particular com bolsa. Então, ela não vai ter as mesmas condições de internet, acesso a várias coisas, como um aluno normal. Da mesma forma, até nas escolas públicas também temos esse cenário dessa diferença, né? Quem vive numa pobreza e a pobreza extrema. Então, todo mundo convivendo no mesmo caldeirão.
Então, a decisão e a escolha é muito complexa. A gente tem um desafio de fazer o máximo de inclusão digital, e aí falando com o Estado, é um grande desafio de como fazer essa inclusão digital. A Secretaria de Educação tem feito algumas ações em relação a isso, liberando chip, emprestando tablet. Tá? Então, está sendo realizado, como eu falo aqui no Estado de São Paulo, algumas ações para isso. Mas se escancarou agora, com a pandemia, ficou mais, como eu diria, né? Ficou mais exposto a quem não tinha esse olhar, o nível de desigualdade da nossa sociedade. Sim. Professora Ana Carla, o seu olhar, sua avaliação sobre esse debate ideológico também. Não vamos fazer nada porque as pessoas não têm as mesmas condições, a questão da desigualdade, ou não, não vamos medir esforços e vamos fazer para todo mundo, porque precisamos incluir todo mundo nessa nova situação. A gente tem de pensar que o que aconteceu agora em relação à utilização da tecnologia para mediar o ensino não é uma coisa planejada. Ela foi uma absoluta necessidade numa situação de urgência. A gente está numa pandemia mundial, entre deixar todas as crianças, né, em casa, sem acesso a qualquer tipo de educação, né? Pode não ser a ideal, pode ter sido feita as peças, pode não ter sido fechado adequadamente, mas eu não tenho dúvida que, como docente, como professora, entre deixar essas crianças em casa, a mercê de falta do que fazer, violência, superexposição a dispositivos e gadgets que as crianças hoje em dia, muitas delas estão viciadas desde cedo. Deixar essas crianças à mercê de tudo isso para dizer, não, se uma não tem o acesso, ninguém vai ter, eu acho algo que a ponderação não me parece adequada. Então, eu penso que nesta emergência mundial que a gente está, a gente necessita que as crianças tenham, sim, acesso à educação da melhor forma possível. E a melhor forma possível vai ser a melhor forma que os docentes conseguirem fazer e que as redes de ensino conseguirem colocar à disposição. Pensando especificamente no ensino público, eu penso que vamos pensar que um olhar que a gente pode olhar como não tão negativo, como algo que pode ser positivo, é a dessensibilização de docentes e alunos ao uso de tecnologias. O ensino, principalmente no ensino básico, no ensino fundamental, ele tem de ser baseado na convivência, na interação e na participação. Então, o presencial, ele é essencial, mas a exclusão da mediação da tecnologia, né, o medo disso, a repulsa a isso também era negativa. Então, talvez, quando tudo isso passar, a gente passe a pensar num ensino presencial misto com algumas atividades mediadas pela tecnologia. Pensar também que toda educação, porque educar é formar, a educação até entrar na universidade, você está formando a pessoa, o ser humano. A educação, quando você entra na universidade, você está formando o profissional, aquele que irá impactar na sua profissão, na sociedade, mas a base ele já recebeu na escola, ele já recebeu no ensino básico e no fundamental. Então, sem extremos, o problema da discussão ideológica é que as pessoas se colocam em extremos, se esquecendo que os extremos sempre se tocam, né? Eu vejo as discussões de extremos e eu percebo quão iguais eles são, apesar de quererem parecer ser diferentes. O quão iguais eles são. E no que é que eles se igualam? A dificuldade de compreender que entre os extremos em que eles se colocam, existe uma grande parte de pessoas que está disposta ao diálogo, que está disposta a buscar o meio termo. Então, eu penso que é um caminho sem volta, depois desse contato massivo no trabalho e na educação com tecnologias, as pessoas repensarem a forma delas trabalharem quando tudo isso passar, repensarem a forma de ensinar e repensarem a forma de aprender. Isso é inevitável. Aqueles 78% que você coloca naquela informação, eles são altamente impactantes. Não é só 78, é já 78. Sim. Luciano, como é que você acha que deve ocorrer a volta às aulas quando tudo isso passar ou quando houver um cenário mais seguro para devagarinho as coisas serem retomadas? Esse é o grande desafio, né? A gente tem um modelo
de sala de aula onde você encontra 30, 60 alunos e às vezes até mais, né? Você tem grandes auditórios aí cheio de alunos, né? Isso é um grande desafio, como lidar com essa questão. A gente tem visto aí alguns modelos que se tentam o rodízio, que é algo que dá para imaginar isso para um aluno adulto, né? Então, um pode, o outro não pode, um faz opção por um modelo e você reduz, então, a densidade dentro de sala de aula. Mas quando a gente vai para o caso do ensino infantil, isso é um desafio, né? Por exemplo, se parte da sala de aula ficar em casa, quem cuida também dessas crianças, né? Então, a gente vai precisar de modelos e validações, né? Então, eu vejo o adulto sempre com uma facilidade, aí ele pode optar, então, desses 60, precisamos que 40 fiquem em casa e 20 possam estar presenciais, talvez seja um modelo, mas talvez esse modelo não vá visitar o ensino infantil. Por outro lado, virá, como a Ana Carla comentou, novos desafios. Antes a gente pensava uma escola e falava assim, olha, nós precisamos de uma biblioteca. Agora talvez vai surgir essa necessidade, a escola tem condição de apoiar o aluno, mesmo que ele esteja à distância, se ele fique doente, se venha uma nova onda de uma pandemia ou coisa parecida. A aula foi pensada também para ser adaptada. Então, assim, são perguntas que começam a surgir e os modelos começam a ser desenhados. Secretária Jandaracy, o tempo está apertado, eu quero fazer uma pergunta aqui, que não estava aqui na nossa pauta, mas eu acho muito pertinente e se a gente conseguir passar bem objetivamente, porque tem perguntas do público, de gente que fala para vocês todos. Qual é a implicação, nesse momento, do debate do homeschooling, que é aulas em casa dadas pelos próprios pais, com a exclusão da escola? Tem gente entrando com esse debate. Isso não é perigoso nesse momento em que, a meu ver, não cabe esse tipo de discussão, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tanto que a gente precisaria de um programa inteiro para falar a respeito disso aqui agora. Mas vamos tentar falar objetivamente. Microfone aí, secretária. Eu sempre estou mudando, tá? Gente, eu acho que efetivamente não é o momento para esse tipo de discussão. A gente tem que entender que a educação ela precisa ser igualitária. Nós não somos um país em que efetivamente o nível educacional de todos é equalizado. Nós temos aí aproximadamente 50% da população que é alfabetizada funcional. Como é que é a qualidade dessas pessoas? Que qualidade de ensino a gente está falando para essas crianças, sendo que nesse processo, né, da educação, no nosso modelo educacional, ela vai encontrar alguns desafios pela frente. Então, essa criança depois ela vai passar pela necessidade de fazer um vestibular. Como foi a qualidade desse ensino? Né? Ela vai precisar se inserir em outro sistema educacional. Então, eu acho que é prematura essa discussão, é bem prematura. Eu acho que a gente não tem ainda condições ou ferramental para se aprofundar nisso. Esse é o meu ponto de vista, inclusive como professora. E olha que eu dou aula já em pós-graduação e eu vejo a discrepância dos alunos, inclusive nas pós-graduações. Então, eu acho que não é o momento para discutir isso. Eu acho que agora a gente tem que tentar incluir o máximo de pessoas nas soluções que nós temos para esse momento, que a essas aulas como modelo que a gente está sendo proposto. Ana Carla, bem rapidinho, você consegue passar por esse tema para a gente ir para as perguntas do público? Sim, eu concordo plenamente com a secretária. Os assuntos eles não se confundem. Eu acho que há argumentos muito fortes a favor e contra esse modelo educacional. Realmente precisaria ser discutido num programa à parte. Eu realmente vejo muitos pontos positivos e muitos pontos negativos, né, no modelo que a gente tem hoje e no modelo proposto do homeschooling. Então, neste momento, não há que se confundir uma coisa com outra. A gente não está excluindo a escola do processo educacional nesse momento. A gente precisa só estar em afastamento social, é só isso. Luciano. Bom, eu acho que é o seguinte, temos modelos, né? Então, em algumas situações, talvez a família vá ter que assumir
alguma postura, e a gente vai experimentar modelos e vamos ver que resultados eles trarão, né? E o governo vai ter que lidar com isso também, assim como o cidadão vai ter que lidar com isso, ele também vai ter que lidar. Mas eu também acho que não é um tema da discussão agora, mas, por exemplo, eu tenho certeza que muitas famílias vão pensar assim, se eu não tiver segurança, eu prefiro oferecer alguma educação para o meu filho até que a segurança venha, né? Mas é um assunto bem amplo esse. Ana Carla, é tão palpitante. A família ensina, a escola educa, ou é o contrário? A família educa, a escola ensina. A educação do ser humano, ela se dá durante toda a vida dela, em sua integralidade. A educação não é um processo de um ou outro. Entramos de novo nas dicotomias, né? A escola ensina, a escola educa. A família educa e a família ensina. E depois que a gente sai da nossa família original, a gente constrói família e os filhos nos ensinam, e os filhos nos educam. O processo de ensino e aprendizagem, ele está presente no fato de estarmos vivos. E o de educação sempre que nos abrirmos a isso. Então, eu realmente me sinto desconfortável em dizer que a escola só faz isso e que a família só faz aquilo. O processo de educação e de ensino, ele é permanente na vida do ser humano. Muito bem, agora perguntas do público do Gente que Fala. A Érica Pérez, pelo Facebook, interage com a gente. Para a secretária Jandaracy, é a pergunta. O governo do Estado tem algum plano específico de retomada econômica voltado para as pequenas empresas no pós-pandemia, principalmente quanto a possíveis novos empreendedores? Secretária, pergunta da Érica Pérez, pelo Facebook. Sim, nós estamos trabalhando num plano estruturado para a retomada, e inclusive fazendo uma avaliação por setores da economia. Então, a retomada ela não vai ser igual para todo mundo, e para cada setor vai ter um plano específico de acordo com as suas características. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Setor de hotelaria e turismo, né? Ele vai ter que ter um planejamento específico. Dentro desse, ele vai ter uma diretriz específica. Se existe, nós estamos trabalhando bastante nisso, algumas coisas já começam a ser divulgadas no processo pós-quarentena, mas estamos também discutindo não só a nível estado, mas também analisando junto às prefeituras, isso em todo o estado, de acordo com o perfil de cada cidade, como é que vai se dar essa retomada. A pergunta seguinte agora do Daniel do Cambuci para a professora Ana Carla. Aliás, professora, você é especialista num tema que são cidades inteligentes, é referência para o debate dessas questões, e a pergunta do Daniel vai nesse sentido. O que já poderia ser implantado em São Paulo, sem grandes dificuldades, segundo ele, para ajudá-la a tornar uma cidade inteligente? A cidade de São Paulo é uma das cidades que está na mira, né, dentro dos grandes projetos que existem no mundo. E no Brasil, a cidade de São Paulo é uma das que oficialmente já se colocaram nessa reta. Quando a gente pensa em cidades inteligentes, a primeira ideia assim pode parecer uma cidade tecnológica, cheia de gadgets, cheia de dados. Isso é uma ideia original, muito focada na ideia de infraestrutura de dados para cidades inteligentes. Hoje em dia, o conceito de cidades inteligentes ele está focado em cidades inteligentes, humanas e saudáveis. Ou seja, a inteligência é para que ela dê uma qualidade de vida ao cidadão, utilizando as tecnologias a benefício do cidadão. E no contraponto disso, existem modelos de cidades inteligentes que estão sendo implantadas pelo mundo, que são cidades voltadas ao controle do cidadão. E aí você tem uma diminuição do modelo democrático, você tem uma diminuição do exercício da vontade. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa o que é cidade inteligente que a gente está falando. Esse modelo que a gente fala no sentido do cidadão no centro da cidade e a qualidade de vida no centro da cidade, a gente tem de captar dados respeitando os direitos individuais, respeitando, né, a intimidade do cidadão, para que ele possa ter um serviço público de melhor qualidade, para que ele possa ter um tráfego melhor, para que ele possa ter um acesso à saúde melhor, marcando as suas consultas, tendo acesso aos seus exames, podendo fazer a telemedicina, para que ele possa ter uma educação melhor, desde a matrícula, o acesso à escola, até a qualidade do produto escola.
entendeu? Então, a cidade de São Paulo, ela tem já, hoje em dia, e o estado de São Paulo, vários projetos focados na ideia de cidades inteligentes. E se você quiser conhecer mais um pouco, entre em contato comigo e com o professor Luciano lá na EASH, você vai ver o e-mail de nós dois lá no site da universidade, e a gente pode conversar um pouco mais com você, te apresentando o que é que tem no nosso estado, que isso também seria um programa à parte. Que vale a pena chamar a pessoa responsável no estado de São Paulo, que tem feito um trabalho belíssimo. Esse é um programa à parte, sem dúvida. E no finalzinho, na sua despedida, professora, aí você diz o e-mail direitinho para as pessoas entrarem em contato. Agora, pergunta aqui para o Luciano, vem da Ana Rita de Moema. Como anda o projeto Close for Me, que há 5 anos ganhou o prêmio de inovação da Microsoft? Ele se torna ainda mais útil durante a quarentena? Pergunta a Ana Rita. Luciano. Sim, o projeto tem caminhado, né, numa startup que tem, inclusive, apoio da FAPESP. Ele tem gerado oportunidades, desdobramentos aí, foram até geração de modelos de máscara para que as costureiras fizessem diferentes tamanhos. E um dos objetivos é exatamente esse, é colocar tecnologia na mão das pessoas para que elas consigam gerar renda, né? E de maneira rápida. Então, o projeto ele está em fase pré-lançamento, né? Então, na fase de teste e validações, e alguns resultados têm sido liberados nesse momento aí da pandemia. Muito bem, Luciano, você está com a palavra, a sua despedida, a mensagem que fica, os seus canais, o e-mail. Ok. Muito obrigado. Eu acho que foi um debate bastante interessante, né? Fica aqui o desafio de novos modelos para a gente. A tecnologia nos dá uma possibilidade de personalizar. Então, a gente não precisa trabalhar todos já da mesma forma. Então, é um desafio para o cidadão, um desafio também para o governo. Eu acho que é isso que é forte, né? Meu contato aí no Instagram, luciano.v.araújo. Ou então meu e-mail lvaraújo@usp.br. Um grande abraço, muito obrigado. Professora Ana Carla Bliacheriene, sua palavra final e os seus contatos. Bom, eu queria deixar minha palavra final para os meus colegas professores, principalmente os professores do ensino básico e fundamental, principalmente os professores do ensino público, assim como nós somos do ensino superior, mas estamos nessa mesma luta. Dizer para vocês, fiquem firmes, fiquem fortes, porque isso tudo vai passar e a gente entende o que cada um de vocês está sentindo. E aos alunos e às famílias dos alunos, compreendam o esforço que seus professores estão fazendo. Não é fácil migrar de um ensino presencial para um EAD quando o professor não foi preparado. Se ele é capacitado e treinado para isso antes, ele consegue. O seu professor não foi. Tenha paciência com o seu professor, colabore com o seu professor. Há muitos colegas neste momento que estão num estresse laboral gravíssimo, porque não estão conseguindo lidar bem com essa situação. Então, a minha última palavra é para vocês. A gente sabe o que vocês estão passando, tenha fé, tenha confiança e lembre-se que nós, professores, também estamos na linha de frente. Nós somos os trabalhadores da linha de frente, para garantir que os nossos jovens, as nossas crianças fiquem bem nesse período. O meu contato na Universidade de São Paulo são as iniciais do meu nome, acb@usp.br. Obrigada, Mauro, pela oportunidade. E agora a professora, a secretária Jandaracy Araújo. Bom, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar debatendo temas tão ricos, e acho que nós temos aí, todos estamos vivendo momentos desafiadores. Nesse momento, eu queria deixar aqui o contato do Banco do Povo, que é www.bancodopovo.sp.gov.br. O meu e-mail corporativo é j.araújo@sde.sp.gov.br. E podem me seguir nas redes, @Jandaracy, é simples, com esse nome é simples achar no meu Instagram. E estamos à disposição para atender e ajudar os empreendedores nesse momento a passar por esse período que todos nós vamos conseguir superar. A gente está tendo uma oportunidade de reaprender, e aí sem nada polianesco, né, sem romantizar a crise, a gente não está romantizando a crise, mas precisamos ter mais empatia com todos, porque ninguém estava preparado para o que está acontecendo agora.
né? Então, estamos todos aprendendo e reaprendendo a conviver e a gerar novas ferramentas. Olha, gente, muito obrigado pela presença de vocês todos. Foi um excelente debate, uma excelente análise que a gente promoveu aqui. Para mim, bastante desafiador também, foi o que eu disse antes, fazer um programa de rádio pela sala de videoconferência. É muita coisa para administrar aqui. Eu estou com a tela de vocês, eu estou com o texto do programa, o roteiro a ser seguido. Aqui tem as abas dos principais portais de notícias que nós temos. Eu estou com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal, com a página do Governo Federal, com o Twitter, com o WhatsApp, está tudo aberto aqui para poder acompanhar em tempo real o que está acontecendo. Então, é assim, a gente está se adaptando e a gente acho que tem um novo normal daqui para frente, né? Muito obrigado, então, à subsecretária de Empreendedorismo, Pequenas e Médias Empresas do Estado de São Paulo, também diretora executiva do Banco do Povo, Jandaraci Araújo, a professora Ana Carla Biacheriene, coordenadora do Grupo de Pesquisa Smart Cities BR da Escola de Arte e Ciências de Humanidades da USP, e o professor Luciano Vieira de Araújo, doutor em bioinformática. Eu disse que ele ia explicar o que é esse termo, não deu tempo. Coordenador do Programa de Pesquisa de Cidades Inteligentes da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Dá tempo da ficha técnica, está atrasado, mas vamos fazer, gente. Na mesa de som, Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, no apoio técnico aqui na sala de videoconferência, o jornalista Ricardo Godoy, a direção-geral do programa é do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, Gente que Fala, você, ouvinte, espectador pelas redes sociais, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Tchau, até amanhã. Ufa!